Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas desta temporada, nós temos conversado sobre a doutrina do juízo investigativo. Temos apresentado alguns equívocos dessa doutrina. Este já é o 5º programa dessa temporada, onde nós temos explorado várias questões, várias abordagens da doutrina do juízo investigativo. E hoje nós vamos para mais um equívoco dessa doutrina, e o equívoco de hoje é um equívoco relacionado à missão da igreja, a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Antes de apresentarmos esse equívoco, eu queria convidar você para compartilhar o link desse programa. Compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas com o programa Texto e Contexto. Bom, vamos lá então para o programa de hoje, para esse 5º equívoco da doutrina do juízo investigativo ligado a distorções sobre a missão da igreja. Como a gente sempre tem feito aqui no início dos nossos programas, mais uma vez eu gostaria apenas de lembrar aqui, apresentar de maneira sintética, né, o que exatamente defende os proponentes da doutrina do juízo investigativo. Pode ser que nós tenhamos pessoas que estão nos acompanhando ou nos assistindo aqui pela primeira vez, e exatamente por isso é importante esse resumo rápido aqui, esse resumo sintético, apenas para que todos tenham noção do que se trata, né? Bom, a doutrina do juízo investigativo é também chamada de doutrina do julgamento pré-milenial ou julgamento pré-advento. E ela diz respeito a um tipo de julgamento que, em tese, Cristo estaria fazendo no céu. Desde 1844, para os proponentes dessa doutrina, Cristo ele iniciou o seu ministério no santuário celestial. E ele começou, nessa nova fase do seu ministério, a realizar o juízo investigativo para determinar quem realmente deve fazer parte do livro da vida. A fé desses genuínos cristãos será reafirmada diante do universo, diante dos seres não caídos, e o registro dos seus pecados será apagado. Para os que creem nessa doutrina, existe um santuário no céu, literal, estritamente literal, onde Cristo está ministrando. O santuário que a gente tinha na terra, ele é uma cópia desse santuário do céu, e é como que se esse santuário da terra revelasse para a gente, inclusive, as dimensões, né, físicas aqui do céu. Esse santuário existe, né, para os proponentes dessa crença, e desde 1844, Jesus ministra nesse santuário, cumprindo uma profecia de Daniel, né, das 2.300 tardes e manhãs, e ele começou o juízo investigativo. Nós estamos vivendo o grande dia da expiação, né, desde 1844, porque o dia da expiação do Antigo Testamento, ele apontava para esse dia da expiação que nós estamos vivendo hoje, né, que começou em 1844, e nesse dia da expiação, o santuário celestial será purificado, né, por meio do apagamento desses registros de pecados dos salvos, por meio do Senhor Jesus Cristo, desse ministério que ele está realizando. O término do ministério de Jesus no santuário celestial vai assinalar o fim do tempo da graça para os seres humanos, antes do seu segundo advento. E os pecados vão ser colocados sobre Satanás, né? De fato vão ser lançados sobre Satanás, né? Porque ele é o originador e instigador do pecado. Então, no final desse período, Jesus coloca os pecados, né, sobre Satanás, né? E assim como acontecia no dia da expiação lá, quando o sumo sacerdote
colocava a mão sobre o bode, né, meio que como se o pecado estivesse sendo transferido para o bode, e aquele bode ia para o deserto, aquele bode uma figura de Satanás. E a igreja do final dos tempos foi chamada para proclamar essa mensagem, a mensagem do juízo investigativo, né? Porque isso está presente nas mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14. Perceba que há várias nuances essa doutrina, ela não trata só de uma questão, né? Para se defender o juízo investigativo, tem uma série de outras amarrações para que se faça essa defesa, ligada à data que Jesus começou o seu ministério. Então, por que é 1844? Ligada à ideia de um bode ser Satanás, né? Enfim, há várias nuances e é por isso que nós temos trabalhado aqui, programa após programa, esses desdobramentos dessa doutrina, né, para ir apresentando aqui aos poucos, né, o porquê que essa doutrina é uma doutrina equivocada. Tá? Então, se você perdeu os programas anteriores, eu, inclusive, desafio você a assistir esses programas anteriores, né? Nós já fizemos 4 programas aqui. Então, em um programa, nós conversamos sobre a interpretação equivocada da profecia de Daniel, né? Que é onde vai originar toda essa doutrina do santuário e do juízo investigativo. Bom, num segundo programa, nós trabalhamos aqui o uso inadequado desses símbolos do Antigo Testamento. Depois, algumas confusões sobre a obra do Senhor Jesus, né, e até, de algum modo, né, uma diminuição, né, da obra de Cristo, e também algumas distorções sobre a doutrina da salvação. Hoje a gente vai continuar mais uma nuance dessa. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a questão da missão, né? Nesses pontos que eu elenquei aqui, um dos pontos que são colocados é que a igreja do tempo do fim, ela é chamada para proclamar essa mensagem, a mensagem do juízo investigativo. Então, essa é uma das principais tarefas da igreja nesse tempo do fim. Então, nós vamos, nesse programa, conversar sobre essa questão. Nós temos reafirmado aqui no início de cada programa nosso que nós não acreditamos nessa doutrina. Tá? Você que está acompanhando, de repente, dá uma olhada aí no YouTube, na Thumb, vê lá a imagem, né, doutrina do juízo investigativo, uma igreja adventista falando sobre isso. Então, para que fique claro, nós não cremos na doutrina do juízo investigativo. Todos esses vídeos são para mostrar por que nós não cremos nessa doutrina. São para mostrar os equívocos dessa doutrina. O que para a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma doutrina fundamental, de acordo com a Ellen White, é o alicerce da fé, nós entendemos que é uma doutrina eivada de erros, né? Uma doutrina repleta de equívocos. E, sem mais delongas, então, nós vamos para esse quinto equívoco, interpretações equivocadas sobre a Igreja de Cristo, sobre a sua missão. Bom, o livro Nisto Cremos, que é o livro que apresenta as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele diz que a Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus Cristo. Mas, nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Então, em síntese, né, nesse trecho aqui, nós temos a ideia de que a Igreja Universal, ela é composta de todos aqueles que creem, que confiam no Senhor Jesus Cristo. Então, de acordo com Nisto Cremos, há salvos em todas as denominações. Mas, nesse tempo do fim, num tempo de apostasia no final, né, nos últimos dias, né, um remanescente tem sido chamado para fora com uma mensagem diferente. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo.
e proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação do seu segundo advento. Esta proclamação que esse remanescente faz, né, essa igreja remanescente chamada para fora nesse período de apostasia, é simbolizada por aqueles 3 anjos lá do livro de Apocalipse e coincide com a obra de julgamento no céu e resulta em uma obra de arrependimento e reforma na terra. Então, isso aqui é importante. Eu estou tentando apresentar aqui a crença da igreja adventista a respeito da questão do remanescente. Porque a igreja adventista se entende como a igreja remanescente. Esse remanescente do tempo do fim, que foi chamado para essa obra de reforma, que foi chamada para ser essa igreja que guarda os mandamentos nesse tempo de apostasia. Quando é que esse remanescente é chamado, né? Esse remanescente ele é escolhido e começa a perseguição contra o remanescente. Isso coincide com a obra de julgamento no céu. Coincide com esse tempo que Jesus inicia essa nova fase do seu ministério no céu. Nesses últimos programas nossos, nós temos falado sobre isso, sobre Jesus em 1844, né, segundo essa doutrina, ter ido para o lugar santíssimo e começar o tempo do juízo investigativo. Então, quando Jesus começou esse ministério aqui no céu, na terra, ele tem agora esse remanescente aqui para proclamar uma mensagem diferente nesse tempo do fim, que é um tempo de apostasia. A Ellen White escreveu no livro Grande Conflito que enquanto o juízo investigativo prossegue no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos lá do santuário, né, para purificar o santuário, então os pecados estão sendo apagados lá, deve haver uma obra especial de purificação ou afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Essa obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse, né? Então, enquanto Jesus está desenvolvendo seu ministério aqui na terra, né, ele chama uma igreja remanescente para que essa igreja desenvolva também o seu ministério, chamando as pessoas para o arrependimento e lembrando a elas do tempo do juízo. Apocalipse 12, versículo 17, é o texto que fala de um remanescente, que fala de um tempo em que o dragão, né, que perseguiu a mulher durante um período, ele começa a perseguir o restante da descendência dela. Que as ações do dragão se concentram no restante da descendência da mulher. Bom, a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que ela é esse remanescente contra a qual o dragão se enfureceu, né? Eles vão interpretar os 1260 dias que são apresentados aqui em Apocalipse, capítulo 12. Se você tiver como acessar aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2 diz que depois que o filho da mulher nasceu e foi arrebatado para Deus e para seu trono, a mulher fugiu para o deserto, versículo 6, onde havia um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, né? E aí, na sequência, a narrativa daquela guerra que acontece no céu entre Miguel e seus anjos e o diabo e também os seus anjos. E no final dessa descrição, novamente nós temos a informação de que o dragão, quando ele se viu lançado à terra, depois que o diabo perde o seu lugar no céu, o dragão, ele persegue a mulher. Ele se enfurece contra essa mulher. Mas as duas asas da grande águia foram dadas a essa mulher para que ela voasse para o seu lugar, o deserto. Estou lendo aqui o versículo 14. Onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Bom, esse marcador de tempo aqui, tempo, tempos e meio tempo, isso aqui
é uma maneira de se referir a 3 anos e meio. Tá? E 1260 dias, que é um tempo que foi apresentado no versículo 6, também diz respeito a 3 anos e meio. 1260 dias são 3 anos e meio, assim como tempo, tempos e meio tempo, assim como 42 meses, que é uma outra maneira também de apresentar esse mesmo período de tempo dentro do livro do Apocalipse. Bom, a Igreja Adventista entende que esses 1260 dias, a Igreja Adventista do sétimo dia, tá? Não a Igreja Adventista da Promessa. Eu estou lembrando aqui, eu estou apresentando aqui num primeiro momento a visão da Igreja Adventista do sétimo dia. Então, para eles, esses 1260 dias mencionados aqui nesse capítulo diz respeito ao período da supremacia papal. É o período em que o Papa recebe poderes para perseguir, inclusive, o povo de Deus, em 538. E esse período de 1260 dias aqui se refere a 1260 anos. Eles têm essa ideia de que em profecia, né, toda vez numa profecia, se aparece um contador de tempo, se aparece algum tempo, então você tem que transformar isso em ano. Tá? Então, não há base bíblica para isso. Nós tratamos disso aqui num programa já, não vou voltar a essa questão, mas enfim, para eles é isso. Apareceu, tem alguma contagem de tempo, você tem que transformar em dia, ano e fazer as contas para saber o período. Então, são 1260 anos. Esses 1260 dias seriam 1260 anos, que é o período da supremacia papal, o período em que o papado iria perseguir o povo de Deus. E isso aconteceu, segundo eles, entre 538 até 1798. Durante 1798, durante o período da Revolução Francesa, né, o Papa Pio foi preso. Então, ali seria o final desse período, aí, o enfraquecimento do papado. Mas durante esses 1260 anos, a Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo, ela foi perseguida, né, pessoas foram mortas, ela se desviou da verdade, né, durante esse período. E a partir de então, porque o Apocalipse, capítulo 12, fala do dragão perseguindo a mulher durante 1260 dias, e depois desse período, o texto diz que, versículo 17, o dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais filhos dela. Então, depois dos 1260 dias, o dragão ataca os demais filhos da mulher. O foco dele agora é no remanescente. Ele passou um período perseguindo a mulher, segundo eles, é esse período em que o papado perseguiu os santos, perseguiu o povo de Deus, e agora ele vai focar no remanescente, tá? No remanescente. Ele vai perseguir o remanescente a partir de então. Então, a partir de 1798, você está lembrado que a profecia que eles interpretam como sendo a profecia que diz que Jesus mudaria do santo para o santíssimo, aconteceu em 1844, que coincide também com o surgimento da Igreja Adventista do sétimo dia. Né? Então, a partir de 1798, então, agora o foco do dragão está no remanescente. O foco dele é o remanescente. Aí a pergunta é, quem é a igreja remanescente? Então a IASD responde, a igreja remanescente são aqueles que têm a fé em Jesus, aqueles que guardam os mandamentos e aqueles que têm o testemunho de Jesus. Eu estou dizendo aqui que a Igreja Adventista do sétimo dia responde, porque é óbvio que a Bíblia Sagrada fala em Apocalipse 12, 17, que nós lemos, que o dragão se enfureceu contra o restante dos descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos, os que têm o testemunho de Jesus. Depois Apocalipse 14, 12 fala também a respeito disso. Então, é óbvio que esse texto de Apocalipse fala que o remanescente, o povo de Deus dessa época, eles são pessoas que têm a fé em Jesus, têm o testemunho, têm a guarda dos mandamentos. Mas eles têm uma maneira bem peculiar de olhar para esse texto, tá? Então, os remanescentes, eles têm a fé em Jesus, eles são aqueles que guardam os mandamentos, são os 10 mandamentos, né? É a igreja que guarda os 10 mandamentos, inclusive o 4º mandamento da lei de Deus, e tem o testemunho de Jesus. Aqui é a questão bem peculiar que nós
que nós mencionamos, tá? Porque o remanescente será conduzido pelo testemunho de Jesus manifestado pelo dom de profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente. E, segundo eles, né, eles acreditam que foi manifestado no ministério de Ellen White. Então, a igreja remanescente é a igreja que tem fé em Jesus, que guarda os mandamentos e que é uma igreja orientada nos últimos tempos pelo dom de profecia, pelo espírito de profecia. E no caso deles, eles acreditam que eles são essa igreja porque eles têm essa pessoa, né, que tinha o espírito de profecia e que, através dela, né, inúmeros livros foram escritos aqui, que Deus usou essa mulher com o dom de profecia para orientar a igreja nos tempos do fim. Então, eles teriam aí, em tese, então, as marcas da igreja remanescente. E o que a igreja remanescente tem que pregar, segundo eles? Qual é a pregação da igreja remanescente? É a pregação daqueles 3 anjos que aparecem em Apocalipse 14, do 6 ao 13. O primeiro anjo prega o início do juízo, chegou o tempo do juízo, e com destaque ao sábado, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse capítulo 14 do livro de Apocalipse, porque o primeiro anjo diz, viu outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Então eles entendem que esse juízo aqui é o juízo investigativo, que começou em 1844. Então, nesse tempo final, a igreja remanescente é chamada para pregar que o tempo do juízo chegou. Jesus foi para o santuário celestial e Jesus começou o juízo investigativo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, por conta disso, nós devemos adorar a Deus. E uma das maneiras de adorar a Deus é restaurar o 4º mandamento da sua lei. E eles vão fazer um link aqui com o Êxodo capítulo 20, vão linkar essa fala do anjo aqui com o mandamento sabático, com o 4º mandamento da lei de Deus, que a igreja remanescente é a igreja que prega o juízo investigativo e prega também o 4º mandamento da lei de Deus. Ela anuncia a queda da Babilônia. E a Babilônia aqui é uma referência à igreja apóstata, tá, né? O papado, e também encontra de modo especial o cumprimento dessa Babilônia, que é apresentada aqui, né, no afastamento geral do protestantismo da pureza. Então a Babilônia tem as suas filhas. Então todas as demais denominações são filhas da Babilônia. Todas as denominações que não são a remanescente, que não tem o espírito de profecia, né, os mandamentos e a fé em Jesus, né, elas são a igreja Babilônia. E elas precisam, então, anunciar a queda da Babilônia, inclusive chamando as pessoas para saírem das suas denominações lá no final dos tempos, e também advertir contra o sinal da besta. E aí o sinal da besta para eles aqui tem a ver claramente com o decreto dominical. O sinal da besta diz respeito a honrar o domingo. Então a igreja remanescente, a missão da igreja remanescente é essa. A missão da igreja remanescente é pregar que o juízo investigativo começou, que as pessoas têm que adorar a Deus, especificamente no dia que Deus estabeleceu, que é o sábado, né? Que todas as outras igrejas são Babilônia, né? Elas são apóstatas. O protestantismo, de maneira geral, se afastou da pureza, né? Porque a reforma protestante que foi iniciada, vocês viram que deu até uma atenuada aqui na mensagem da reforma protestante, mas a mensagem da reforma protestante foi bacana, mas eles não conseguiram ainda recuperar completamente o evangelho, faltou doutrinas, né? E essa igreja remanescente tem que advertir que no futuro vai ter um momento que a besta vai estabelecer um decreto, que é o decreto dominical, e as pessoas terão que trabalhar aos sábados, né? E descansar no domingo. Então todos que fizerem isso são aqueles que estão assumindo aí a marca da besta. Então o anúncio
Vinda é a hora do seu juízo, aponta para a obra finalizadora do ministério de Cristo para a salvação dos homens, anuncia uma verdade que deve ser proclamada até que cesse a intercessão do Salvador e ele volte à terra para receber o seu povo. Tá? Então, vinda é a hora do seu juízo, a mensagem do anjo lá tem a ver com a obra de Jesus no santuário celestial. O Nisto Cremos diz, Deus tem seus filhos em todas as igrejas, mas é por meio da igreja remanescente que ele proclama a mensagem que deverá restaurar a verdadeira adoração mediante o chamamento do seu povo para fora dos círculos da apostasia, né, da Babilônia e suas filhas, e a preparação dos mesmos para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que a Bíblia diz a respeito do remanescente, a respeito desses temas que nós temos apresentado aqui? Até agora, eu apresentei então a visão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e agora eu queria passar para falar um pouco sobre o que a Bíblia Sagrada diz a respeito desses temas que foram colocados aqui. De fato, a igreja do nosso tempo, ela foi chamada para pregar sobre o juízo investigativo. A partir de 1798, o dragão, Satanás, se volta contra um remanescente. Então há cristãos em igrejas apóstatas, em igrejas que viraram as costas para o evangelho, há salvos aqui, mas o dragão foca a partir de 1798 numa igreja remanescente, uma igreja que tem os mandamentos, uma igreja que vai pregar o juízo investigativo, que Jesus começou a sua obra de juízo investigativo no céu. Então, enquanto ele não termina essa obra, se arrependa, enfim, cuidado com a sua marca, né, que é o que diz respeito ao decreto dominical. Bom, leia Apocalipse capítulo 12 e você vai perceber, sem muita dificuldade, que os 1260 dias que aparecem nesse texto não têm nenhuma ligação com o tempo da perseguição do papado. É muito claro por esse texto que 1260 dias é todo o tempo entre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo e o início da grande tribulação. Cobre todo esse tempo, os 1260 dias. É depois que o Filho da Mulher é ascenso aos céus, que essa mulher é levada para um deserto e ela é sustentada por Deus. O dragão persegue, mas ela é sustentada por Deus fora da vista da serpente. Os 1260 dias é um período simbólico que cobre todo o período da igreja. Todo o período da igreja, o período que nós estamos vivendo hoje, são os 1260 dias. É muito estranho esse recorte que é feito, né, para poder coincidir, de novo, a questão de datas, né, para poder coincidir com o término ali perto de 1800, que é quando vai surgir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é quando vai surgir esse remendo aí dessa doutrina do Santuário Celestial em 1844. Então, leia Apocalipse 12, gente. Leia Apocalipse 12 e você vai perceber que não há nenhuma sugestão nesse texto, que nós estamos falando aqui de um período recortado. Né? Não, é todo o período da igreja, até o início da grande tribulação. Esse período ele já apareceu no capítulo 11, quando falou das duas testemunhas, que é a igreja e a sua missão de pregar o evangelho, a sua missão de proclamar o evangelho para todas as nações. A igreja proclama o evangelho vestida de pano de saco durante esse período, durante 1260 dias. Né? Então, não é a primeira vez que aparece esse período no livro do Apocalipse. Então, durante o período que a igreja tem que proclamar o evangelho, tem que anunciar o evangelho para todas as nações. Né? E quando que termina os 1260 dias? É só você dar uma olhada lá, os 1260 dias no capítulo 11, quando a igreja conclui o seu testemunho, quando a igreja conclui a sua missão de pregar o evangelho. A besta que surge do abismo, pega lá Apocalipse capítulo 11, né? Você vai verificar o que eu estou dizendo aqui. A besta que surge do abismo ali é uma clara referência ao anticristo, que vai surgir no início da grande tribulação.
Então, os 1260 dias terminam quando o anticristo surge. Quando concluírem o seu testemunho, a besta que surge do abismo os atacará, vencerá e matará. Apocalipse 11, versículo 7. Aí depois tem os corpos delas ficando estendidos, e começa ali a grande tribulação. Depois dos 1260 dias, nós temos 3 dias e meio, que são também um período simbólico aí para esse tempo que vai durar a grande tribulação, onde a igreja será calada, onde a igreja será perseguida pelo anticristo e por todos os ímpios no final dos tempos, tá? Então, não tem nenhuma menção aqui com a perseguição do papado. E, gente, esses 3 anos e meio aqui, essa ideia de 1260 dias, 42 meses, ou 3 anos e meio, isso está vinculado com a interpretação das 70 semanas de Daniel, A IAGE não pode fazer essa vinculação porque ela precisou fazer uma junção entre os 2.300 tardes e manhãs com as 70 semanas para poder fazer a conta e chegar em 1844. Né? Nós já falamos disso no primeiro programa dessa série, né? O equívoco de fazer essa junção. Mas interpretando as 70 semanas de Daniel, de acordo com o testemunho de toda a Bíblia, deixando a Bíblia explicar a Bíblia, a última semana do livro do profeta Daniel, ela foi dividida ao meio. E na primeira metade da semana, que é a metade que nós estamos vivendo hoje, é a metade da semana que vai da chegada do Messias até o início da grande tribulação. Na segunda metade da semana é quando surge a abominação assoladora, que na Bíblia Sagrada está muito claro que é uma referência ao anticristo. Então é quando o anticristo aparecer que inicia a segunda metade dessa semana profética do livro do profeta Daniel. Então é óbvio que essas semanas, né, essa fala do livro do profeta Daniel está presente também no livro do Apocalipse. A própria Bíblia vai explicando a Bíblia Sagrada. Então, a IAGE ignora completamente essa profecia aqui, porque ela interpreta essa profecia de uma outra maneira. O remanescente não tem a ver com uma igreja específica, mas com todo o povo de Deus que vai enfrentar a grande tribulação durante a segunda metade da semana. Depois dos 1260 dias, depois do período da igreja, começa a grande tribulação. Então, o remanescente diz respeito a todos os cristãos, tá? No final dos tempos, que serão perseguidos. Então, o remanescente não tem a ver com uma igreja específica. Aquela perseguição contra o remanescente não começou a acontecer em 1798, não. Aquela perseguição acontecerá no final dos tempos, no período da grande tribulação, quando o anticristo se manifestar. Então nós teremos aí uma acentuação da perseguição contra os cristãos no final dos tempos. E a marca da besta que aparece logo na sequência, no capítulo 13, então termina o capítulo 12 falando da grande tribulação e do dragão se voltando contra os descendentes da mulher, que é a perseguição durante a grande tribulação. No 13 já apresenta o anticristo. Nós já temos ali o anticristo sendo revelado no capítulo 13. Já foi revelado em outros livros da Escritura Sagrada, mas aqui ele é apresentado como uma besta. E ele vai perseguir durante 42 meses, 3 anos e meio, a segunda metade da semana, de acordo com o livro do profeta Daniel. A Bíblia é perfeita, a Bíblia se explica, irmãos, a Bíblia se explica, a Bíblia é maravilhosa nesse sentido. E nós temos ali 2 bestas, uma besta é o anticristo, a outra é o falso profeta, e uma besta trabalha para que a primeira besta, o anticristo, seja adorado. O falso profeta trabalha para que ele seja adorado, e se fala de uma marca, que não é uma marca literal. A marca da besta ali tem a ver com trabalhar e pensar para a besta. Quem tem a marca da besta são aquelas pessoas que aderiram ao programa da besta. Elas aderiram ao programa da besta, elas decidiram trabalhar e pensar pela besta. Né? Eles deixaram o cordeiro, né? São pessoas que não seguem o cordeiro e que decidiram seguir o dragão, seguir o anticristo. A essa altura, né, quando iniciar a grande tribulação, o evangelho terá sido pregado já
a todas as nações. Então, quem tinha que se render ao Senhor Jesus Cristo se rendeu até o início da grande tribulação. A partir de então, não tem nem conversão e nem desconversão, depois que começa a grande tribulação. Então, é um grande equívoco essa interpretação de tentar vincular aqui a marca da besta, pensar numa marca literal vinculada a um decreto dominical, além de ser extremamente sectário, né? Ser extremamente sectário, porque nós estamos dizendo também com essa interpretação que só aqueles que fazem parte da nossa denominação ou de denominações que guardam o sábado é que são salvos, né? Os salvos nas outras denominações é um tanto quanto sem sentido aqui essa interpretação, e ela beira exclusivismo e sectarismo também. Bom, essa interpretação de uma igreja remanescente que é perseguida só a partir de 1798, que começa de fato uma restauração, atenua de maneira considerável os efeitos da Reforma Protestante. Nessa interpretação e a Reforma Protestante, né? Eles até citam a Reforma Protestante no livro deles, mas assim, cita porque tem que citar, porque não tem como ignorar esse evento, ignorar o que aconteceu no século XVI com o surgimento do protestantismo, né? Não tem como ignorar isso. Então, é citado ali, mas na verdade a Reforma Protestante fica pequena. A Reforma Protestante ela fica pálida diante do que Deus vai fazer por meio dessa igreja remanescente que começou a ser perseguida ali depois de 1798. Nessa interpretação também, todos os cristãos são chamados a saírem de suas igrejas no final dos tempos. Sai dela, povo meu, como a Babilônia é interpretada como uma referência à igreja apostatada e às suas filhas. Então todas aquelas igrejas que não guardam os mandamentos, especificamente o sábado, né? Igrejas dominguistas, a igreja que não é a igreja remanescente, que não tem ali o espírito de profecia. Então os cristãos dessas igrejas são chamados para abandonarem as suas igrejas no final dos tempos, né, e não seguirem a marca da besta, que é o decreto dominical. Enfim, é um equívoco também porque quando a gente olha para o Apocalipse, a Babilônia é uma referência ao mundanismo. A Babilônia não tem a ver, não é uma referência às igrejas caídas, a igrejas rebeldes, né? Ao papado, à igreja católica e todas as suas filhas dominguistas. Não, a Babilônia é uma referência ao mundanismo, a um sistema de valores que é contrário aos valores do reino de Deus, presente em todas as sociedades ao longo da história. E estará presente também no reinado do anticristo. É muito claro no capítulo 17 do livro do Apocalipse que essa mulher, a Babilônia, está sentada, né, sobre a besta, e a besta ali, nós temos ali uma sucessão de impérios, né, porque a besta, apesar de ser o anticristo, mas o anticristo esse poder político, né, vai se personificar numa pessoa aqui no final dos tempos, mas impérios anticristãos ao longo da história perseguiram a igreja e promoveram os valores da Babilônia, promoveram os valores do mundanismo, esse sistema de valores anti-Deus que tem por trás o próprio dragão, o próprio Satanás também. Isso é verdade. Em relação ao espírito de profecia, em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, não tem a ver com o dom de profecia que vai conduzir o remanescente no tempo do fim. A palavra espírito ali tem o sentido de propósito. Quando você dá uma olhada em Apocalipse 19, versículo 10, olha aí na sua Bíblia, Apocalipse 19, versículo 10, João se lança ali diante dos pés de um anjo para adorar, mas aí o anjo diz para João: não faça isso, eu sou conservo teu e de teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o que esse anjo está dizendo para João? Que testemunhar a Jesus, que adorar a Jesus é o propósito da profecia. Espírito nesse texto aqui, espírito nesse contexto, e a Bíblia tem que ser interpretada de acordo com o seu contexto, tem a ver com o propósito da profecia. O propósito da profecia, a razão da profecia é o testemunho de Jesus. Todo o Apocalipse foi escrito para isso. Por que o Apocalipse foi revelado para João? O Apocalipse foi revelado para João para que Cristo seja adorado, para que Cristo seja engrandecido. Esse é o grande objetivo das profecias presentes no livro do Apocalipse. Inclusive, é uma versão bíblica que traduziu o propósito de todas as profecias, e tudo que lhe mostrarei é falar a respeito do Senhor
Jesus Cristo. É uma paráfrase, a paráfrase da Bíblia Viva, mas os tradutores captaram bem ali quando tentaram captar, né, o sentido da palavra espírito, que aparece nas versões mais tradicionais. Então, espírito de profecia não tem a ver com o dom de profecia que a Ellen White supostamente tinha, tá? Não tem a ver com isso. É um equívoco pensar que a igreja remanescente é a igreja que tem que é a igreja que tem o dom de profecia, né, que vai ser guiada no final dos tempos ali por alguém que tem o dom de profecia. No tempo do fim, o povo de Deus é orientado pela Escritura. O povo de Deus é orientado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Irmãos, esqueçam esse negócio de que no tempo do fim, Deus vai precisar levantar alguma outra pessoa e aí o povo dele vai ter que ser conduzido, ser direcionado por essa outra pessoa que tem o dom de profecia. Nós cremos no dom de profecia de acordo com a Escritura Sagrada. O dom de profecia existe, mas ele não... O objetivo do dom de profecia não é guiar o povo de Deus no tempo do fim. Não é esse. A profecia existe para encorajamento, para consolo, para exortação, né? Nós temos esse dom na Bíblia Sagrada. De tempos em tempos, Deus traz alguma revelação espontaneamente das pessoas para que elas possam comunicar essa revelação. O nome disso é profecia, mas ela sempre é subserviente à palavra de Deus, é submissa à palavra de Deus, é a palavra que julga a profecia. Nós não podemos dizer, à luz desse texto de Apocalipse 19, versículo 10, que no tempo do fim, o dom de profecia e pessoas usadas com o dom de profecia é uma marca da igreja remanescente, e que a igreja remanescente do final dos tempos vai ser guiada por esse dom de profecia. Não, a igreja será guiada pela palavra, a palavra já está revelada. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta, a nossa regra de fé e de prática. Então é um equívoco pensar dessa maneira. A missão da igreja não mudou. Nos últimos tempos, ela proclama o evangelho eterno. Desde a ascensão de Cristo é assim. Desde que Jesus deu a ordem para os seus discípulos antes de voltar para o céu, para que eles proclamem o evangelho eterno para todas as tribos, línguas e nações. E eles foram desafiados a sair pelo mundo afora proclamando o evangelho. Isso não mudou. A igreja, desde o momento em que Jesus deu essa incumbência, esse mandato para a igreja, ela tem pregado isso. Não foi a partir de 1844. Não é a partir de 1844. É desde sempre. O nosso Senhor mandou a gente pregar para todas as tribos, línguas e nações e pregar a mensagem de juízo. As duas testemunhas profetizam vestidas de pano de saco. Nós proclamamos a mensagem de juízo desde sempre, nesses últimos dias. O tempo que nós vivemos, o tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, de acordo com o Novo Testamento, é considerado os últimos dias. Nesses últimos dias, a igreja proclama o evangelho e proclama que o juízo virá. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. A igreja tem pregado, a igreja tem proclamado isso. João apresentou a besta no capítulo 13, no começo do capítulo 14, ele tem uma cena, um intervalo, uma pausa para que o povo de Deus possa recobrar as suas forças, né? Apresentando 144 mil, louvando a Deus, já salvos, né? 144 mil é o povo de Deus que vai enfrentar a grande tribulação, e aí vem as mensagens angélicas, recapitulando a missão da igreja, dizendo que a Babilônia vai cair, dizendo que aqueles que adoram a besta, aqueles que seguem o programa da besta, aqueles que vão seguir o programa do anticristo, né, e que não estão ao lado de Deus, não têm o selo de Deus, esses também serão punidos e castigados no final dos tempos. E o capítulo 14 termina, inclusive, com uma visão do julgamento, das uvas sendo colhidas para serem pisadas no grande lagar da ira de Deus. Irmãos, chegamos ao final desse programa, onde nós apresentamos esse quinto equívoco da doutrina do juízo investigativo. Por que essa doutrina é equivocada? Por que essa doutrina não pode ser professada, não pode ser defendida pelo povo de Deus? Por conta da sua origem, uma profecia mal interpretada gerou uma doutrina mal fundamentada. Por conta do mau uso dos símbolos do Antigo Testamento. Por conta das confusões que ela faz sobre a obra de Cristo. Por conta dos erros de interpretação sobre a doutrina da salvação. E, por fim, por conta dos desvios acerca da missão da igreja, que foram os desvios que nós apresentamos neste programa.
A Igreja de Jesus Cristo, desde sempre, foi chamada para proclamar o seu evangelho. Nós temos essa missão, inclusive pregamos a mensagem do juízo, pregamos a palavra de Deus, defendemos os seus mandamentos, desde sempre a Igreja de Jesus foi chamada para pregar a sua palavra de maneira integral, ensinar tudo o que Jesus ordenou que nós fizéssemos. Desde sempre a Igreja tem essa missão. Isso não é algo novo, especial, que começou a acontecer a partir de 1798, a partir de 1844, quando Jesus supostamente foi para o Santíssimo. Então levemos a sério a nossa missão, levemos a sério e continuemos proclamando a nossa missão sem ficarmos nos desviando, né? E muito cuidado com doutrinas como essa, que acabam ofuscando a missão, acabam trazendo desvios conceituais para a missão da igreja. É perigosa essa maneira de interpretação, irmãos. No final dos tempos, uma igreja remanescente, todas as outras são Babilônia, ou filhas da Babilônia. Então, isso, inclusive, faz com que a IASD seja uma igreja um tanto quanto proselitista, né, que trabalha trazendo cristãos, gente de outras denominações para suas fileiras. Então, cuidemos com essa mensagem. Nós somos chamados para pregar o santo evangelho de Jesus. Nós recebemos essa incumbência desde que Jesus voltou ao céu, e assim será até nós cumprirmos essa missão. No final dos 1260 dias, quando as duas testemunhas concluirão seu testemunho, até lá elas serão guardadas por Deus. Até lá a igreja será guardada por Deus, e as portas do inferno não poderão prevalecer, não poderão vencer a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado. Te louvamos por esse programa, te louvamos por essa oportunidade de mais uma vez poder conversar a respeito da sua palavra. Nós estamos apresentando alguns equívocos relacionados à doutrina do juízo investigativo e hoje alguns ligados à missão da igreja. Senhor, ajuda a gente a ser uma igreja que é fiel àquilo que a tua palavra diz, a cumprir a missão que ela recebeu do Senhor. Ajuda-nos, Deus, que a gente não transfira essa missão para outros, que a gente proclame teu evangelho, todas as tribos, línguas, nações, meu Deus, e com a certeza de que o Senhor está do nosso lado, que o Senhor vai nos abençoar até o tempo final e que a gente é protegido e guardado pelo Senhor. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Fique aí com o programa Mais Valor, começa logo na sequência do programa Texto e Contexto. Que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família e trazendo muita edificação para o seu lar, por meio da TV Viva Promessa, essa ferramenta que tem programações para toda a família e durante todos os dias da semana. Um grande abraço e até a próxima segunda.